Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre aquela que é vista por muitos como a cartada final que Nicolás Maduro poderá usar para se manter no poder na Venezuela, a tão anunciada invasão militar da Guiana. Recentemente, em um comício na Venezuela, Nicolás Maduro fez uma dura e terrível ameaça, dizendo que se ele não vencer as eleições presidenciais programadas para decorrer no dia 28 de julho, o país mergulhará em uma guerra civil e em um banho de sangue. Uma ameaça que dá a entender que os militares, totalmente controlados por Maduro, serão usados para impedir a transição democrática de poder caso ele perca as eleições. Através de manobras escusas, Maduro conseguiu afastar grande parte dos seus principais concorrentes, com destaque para Maria Corina Machado, cuja candidatura foi cassada pelo Tribunal Superior, e a sua substituta, Corina Iores, que foi impedida de se candidatar por um misterioso problema no site do governo que bloqueou apenas o seu registro. Mas, mesmo com o afastamento dos seus principais opositores, Maria Corina Machado está firmando grandes articulações à volta da candidatura de González Urrutia, o único real opositor de Maduro que conseguiu se candidatar para as eleições, o que significa que, apesar de ser uma possibilidade remota, Nicolás Maduro pode, efetivamente, ser derrotado nas urnas, e Maduro sabe muito bem disso, vindo daí a tal ameaça de guerra que fez caso seja derrotado. Mas, além da guerra interna, muitos acreditam que Maduro dará um passo ainda mais ousado para se manter no poder, invadindo o seu vizinho, a Guiana, para anexar o Essequibo, uma região rica em petróleo e minas de ouro que corresponde a quase 70% da Guiana, mas que Maduro afirma que pertence à Venezuela. As ameaças de invasão de Maduro se intensificaram em 2022, culminando em 2023 com um plebiscito visando dar a Maduro apoio popular para a invasão e anexação do seu vizinho, com esse plebiscito levando a Venezuela a criar, unilateralmente, o Estado do Essequibo dentro da Guiana. Ou seja, para o governo venezuelano, de forma totalmente unilateral, 70% do território da Guiana já foi formalmente anexado. Mas, para que essa anexação se torne mesmo efetiva, Maduro terá de obrigatoriamente invadir aquele país, com movimentos militares venezuelanos na fronteira indicando que eles estão se preparando justamente para isso. Segundo imagens de satélite, os militares venezuelanos estão acumulando forças na ilha Anacoco, exatamente na fronteira com a Guiana, uma ilha fluvial no rio Cuyuni, que é justamente o rio que cruza a região do Essequibo e que, por isso, seria a via ideal de avanço venezuelano em caso de invasão. A partir dessa posição, as forças venezuelanas poderiam avançar rapidamente para o interior da Guiana, ocupando aldeias e cidades ribeirinhas, estabelecendo bases e, a partir delas, avançando mais para o interior, visando a consolidação do controle da região. Como a Guiana é um país com forças armadas praticamente inexistentes, o avanço inicial venezuelano seria praticamente imparável. Os Estados Unidos e o Reino Unido já deram sinais de que apoiarão militarmente a Guiana em caso de invasão venezuelana. No entanto, até que forças de combate cheguem à região, a Venezuela já terá realizado grandes avanços. E como se trata de uma região de floresta de muito difícil acesso, seria uma operação militar altamente complexa e lenta, com o agravante de decorrer em ano de eleições presidenciais nos Estados Unidos, com os eleitores americanos não desejando o início de uma nova guerra. Por isso, em um cenário de invasão venezuelana em larga escala e de surpresa através do rio Cuyuni, a Guiana corre efetivamente o risco de perder rapidamente o controle sobre o Essequibo. E é essa perspectiva de uma guerra rápida que pode incentivar Nicolás Maduro a avançar para a invasão, transformando-a em cortina de fumaça em caso de derrota nas eleições presidenciais. E assim, além do levante militar interno, com o exército venezuelano pegando em armas para impedir a transição democrática, Maduro iniciaria uma guerra de invasão como cartada final para distrair ainda mais a opinião pública.
Como eu referi, no curto prazo, a Venezuela, com forças militares muito superiores às da Guiana, avançaria de forma imparável, potencialmente capaz de cruzar totalmente o Essequibo e alcançar o rio Mazaruni, que encontra o rio Essequibo, que, por sua vez, desemboca no Atlântico, muito perto de Georgetown, a capital da Guiana. Como sabemos que as respostas militares internacionais costumam ser lentas, principalmente em ano de eleição nos Estados Unidos, quando os primeiros navios da Marinha dos Estados Unidos se aproximarem da costa da Guiana, as forças venezuelanas poderão já ter sob o seu controle grande parte do Essequibo, com Nicolás Maduro, através do apoio de aliados poderosos como Vladimir Putin da Rússia e Lula da Silva do Brasil, pedindo negociações visando o fim da guerra e a anexação ao menos de uma parte daquilo que ocupou. Uma tática semelhante à que está sendo usada por Vladimir Putin, que após invadir e ocupar grandes porções da Ucrânia, quer agora se sentar para negociar o fim da guerra, desde que possa ficar com a posse das áreas que já ocupou. Se Maduro for mesmo derrotado nas eleições, há uma forte probabilidade de ser retirado do poder, preso e julgado pelos seus crimes. Crimes que incluem até mesmo o tráfico internacional, com os Estados Unidos e outros países acusando-o de liderar o Cartel de los Soles, uma organização responsável pelo envio de centenas de toneladas de drogas para os Estados Unidos através de outros cartéis, principalmente mexicanos. Se isso acontecer, Maduro poderá ter o mesmo destino de outros ditadores latino-americanos, como Manuel Noriega, que durante o tempo em que controlou o Panamá, transformou o país em uma gigantesca organização criminosa. Noriega foi derrubado do poder por uma invasão militar dos Estados Unidos em 1989, permanecendo na cadeia de 1989 até a sua morte em 2017. Nicolás Maduro sabe muito bem que algo semelhante pode acontecer se ele for derrotado nas eleições e aceitar sair pacificamente do poder. Por isso, entre uma pena de prisão com uma potencial extradição para os Estados Unidos e se agarrar ao poder através dos seus militares, lançando uma invasão contra um país vizinho para distrair totalmente a opinião pública, Maduro, firmemente agarrado ao poder, muito provavelmente optará pela segunda opção, apertando ainda mais a repressão e a perseguição contra o povo venezuelano e mergulhando a América do Sul novamente na guerra e, desta vez, mesmo ao lado do Brasil.